O QNRG é um calorímetro portátil que permite medir a taxa metabólica de repouso em apenas 10 minutos e que pode ser utilizado em indivíduos ventilados ou com respiração espontânea através do recurso da canópia. Neste vídeo, vamos conseguir abordar as duas formas de operação, ou seja, o modo canopy para indivíduos que respiram espontaneamente e o modo ventilador para aqueles que estão ventilados. Em qualquer um dos casos, o primeiro passo é sempre fazer a checklist de uma lista de verificação de material. Começando então pelo modo canopy, esta lista de verificação inclui o monitor propriamente dito, o capuz da canopy, o véu da canopy, o tubo e o filtro antimicrobiano. Em relação ao dispositivo, convém certificarmos que ele tem bateria suficiente para a duração total do teste e que, caso não tenha, porque é fácil de ver porque ele dá essa indicação, que temos o cabo de alimentação disponível. No caso do capuz, convém verificarmos se ele está corretamente higienizado desde a última utilização. Esta é uma vez mais a lista de material necessário, chamar só a atenção para a existência de dois tamanhos diferentes, quer para o capuz, quer para o véu, um adequado ao tamanho de adulto e outro adequado ao tamanho de criança. Então, a primeira fase é a montagem do equipamento e começamos por colocar o capuz e o véu sobre uma superfície dura para ser mais fácil o seu manuseamento e fixamos o véu ao capuz, colocando primeiro por cima do capuz e depois fixando às partes laterais. Em seguida, fixamos uma das pontas do filtro ao tubo da canopy e a outra ponta ao próprio capuz. O passo seguinte é então iniciarmos um novo teste. Como já dissemos, o ecrã é bastante intuitivo e, portanto, nós, ao clicarmos em novo teste, aparece-nos logo a possibilidade de novo paciente ou procurarmos um já inserido. Neste caso, vamos inserir um novo doente, colocamos o nome, a data de nascimento, o peso em quilogramas e a altura em centímetros. Estes dados, peso e altura, vão ser úteis para depois utilizarmos equações preditivas que já estão pré-formatadas no próprio aparelho. Depois dos dados inseridos, clicamos em OK e escolhemos, neste caso, o modo canopy. O que nos vai aparecer no ecrã é a indicação de que o aparelho vai fazer autocalibração, que dura aproximadamente 1 minuto. Durante este tempo, aproveitamos para montar o resto do equipamento e, portanto, ligamos a extremidade que sobra do tubo ao aparelho e colocamos o capuz e o véu sobre a cabeça do doente, garantindo que o véu fica bem ajustado ao redor da sua cabeça e até por trás da almofada para evitar possíveis fugas de ar. Depois do equipamento montado, basta clicar no botão Start para dar início ao teste e os resultados vão começar a aparecer no ecrã ao final de 90 segundos. Ao final de 2 minutos, os dados começam a ser automaticamente gravados, mas caso queiramos, podemos começar a gravar antes clicando no botão Gravar. Este período inicial é o chamado período de equilíbrio e, portanto, só a partir daqui é que os dados são fiáveis, porque o doente à partida estabiliza. Os dados que estão a aparecer no ecrã são valores espontâneos e, portanto, dizem respeito àquele momento em concreto. Eles são atualizados a cada 30 segundos. Enquanto estamos no período de equilíbrio, o que podemos fazer é ajustar o fluxo de diluição de dióxido de carbono para garantir que a percentagem de CO2 se encontre no valor ótimo, entre 0,85 e 1,15 e desta forma impedir que o doente entre em hiperventilação e que os dados sejam enviesados. Para impedir esta mesma hiperventilação é muito importante ir falando com o doente e explicar todo o processo para ele estar relaxado. Passado o tempo desejado de teste, basta clicar em Stop Recording e o monitor vai-nos dar indicação para retirar a canópia e o véu de volta do doente para ele estar mais confortável. Depois de retirada a canópia e o véu da cabeça do doente, conseguimos ter acesso aos resultados e o passo seguinte é selecionar o intervalo que nos interessa. Para isso, podemos optar por selecionar manualmente o intervalo de tempo que queremos ou clicar no botão correspondente
e ele faz automaticamente a seleção dos melhores 5 minutos, ou seja, do período de 5 minutos mais estável durante o teste. Em seguida, clicamos em Save e o que nos vai aparecer é a média final dos resultados correspondentes ao período selecionado, que é isto que estamos a ver na imagem. Chamar a atenção, a título de curiosidade, que, por exemplo, ao olharmos para o valor do gasto energético em repouso desta doente, vemos que dá 1575 kcal por dia e que em baixo tem a comparação com a equação preditiva que selecionamos de antemão, que neste caso foi Harris Benedict, e que corresponde a 116% do valor estimado por essa mesma equação. Depois de analisarmos os resultados no ecrã, basta clicar em exportar ou para PDF ou para ficheiro Excel e ele vai nos dar a indicação de introduzirmos o dispositivo USB na parte lateral do equipamento. Clicamos em exportar e os dados são automaticamente gravados. Por fim, falta só proceder à higienização de todo o equipamento. No caso do teste em modo Canopy, a única parte que é higienizada é o próprio monitor e o capuz para a Canopy. Tudo o resto é descartável. A higienização do capuz faz-se com a passagem de um pano com solução desinfetante e uma segunda passagem do pano impregnado em água. Vamos agora passar à segunda etapa, ou seja, à utilização do aparelho em modo ventilador. Mais uma vez, começamos sempre pela checklist da lista de verificação, que neste caso inclui o próprio monitor, um pneumatógrafo, um filtro antimicrobiano standard, um filtro antimicrobiano promotador de calor e de umidade, linhas de amostragem, que são 2, e um adaptador de FiO2. Mais uma vez, fazer a ressalva de que o monitor deve ter bateria suficiente para aguentar a duração total do teste, ou então que devemos ter o cabo de alimentação próximo. Uma vez mais, a lista de material, o monitor, o filtro antimicrobiano, o filtro HME, o pneumatógrafo que tem 2 tubos de ligação, um branco e um azul, 2 linhas de amostragem e um adaptador de FiO2. Tal como fizemos no modo Canopy, a primeira etapa é introduzir os dados do doente, só que agora em vez de selecionarmos o modo Canopy, selecionamos o modo ventilador. Ao contrário do que aconteceu inicialmente no outro teste, aqui o monitor vai-nos dar a informação de que temos sempre que começar pela calibração do pneumatógrafo. Portanto, o que nós fazemos é introduzir o pneumatógrafo descartável na porta correspondente e ligar os tubos azul e branco às portas azul ou branca correspondentes. De seguida, ligamos o adaptador de FiO2 à porta inspiratória do ventilador do doente e ligamos a primeira linha de amostragem ao adaptador e a outra ponta à porta que diz ventilador no monitor. O filtro HME é ligado ao pneumatógrafo, o conjunto filtro HME e pneumatógrafo são ligados ao circuito do doente, sendo que o filtro fica virado para o lado do doente. Mais uma vez, para iniciar o teste basta clicar em Start e os dados vão surgir no ecrã ao fim de cerca de 90 segundos. Também aqui há um período de adaptação de 2 minutos e fim deste tempo os dados são automaticamente gravados. Também como aconteceu no modo Canopy, estes dados que vão aparecendo no ecrã correspondem àquele momento e são atualizados de 30 em 30 segundos. Por isso, quando queremos terminar o teste, fazemos como da outra vez, Stop Recording, escolhemos manualmente o intervalo que queremos ou então a melhor média que é selecionada automaticamente pelo aparelho que escolhe os melhores 5 minutos e depois clicamos em Save e quando quisermos exportamos em PDF ou em ficheiro Excel para a pen drive que está colocada na parte lateral do aparelho. Neste modo de teste, o único dispositivo a ser higienizado é o próprio monitor, já que todos os outros são descartáveis.